Amém. Amém. Obrigada, Zita. Bom dia, Carlos, Marcinha, Simone, Eva. Bom dia, Laíde. Bom dia, Samira, do outro lado do mundo. Hoje é terça do Transbordo Sem Fim e é aquele dia que realmente uma pessoa vem aqui contar seus desertos, seus milagres e saber, ter a certeza que o leão da tribo de Judá está conosco. Então, com muita alegria no meu coração, vem para cá, Maí Sauí, aquela que eu chamo de minha irmã de data. Fazemos aniversário juntinho no mesmo dia. 11 de abril, o Senhor tem feito essa conexão fantástica. Hoje eu posso chamar de minha amiga, minha irmã, que está sempre pronta aqui para transbordar. Então, aí, deixa Deus te usar, abre seu coração e vem para cá, cai para a sala com a gente. Amém? Amém. Bom dia, graça e paz. Para quem não me conhece, meu nome é Amair Sauí, sou casada há 32 anos, tenho 4 filhos, 4 netos, e estou aqui mais uma vez para falar das maravilhas do Senhor, para transbordar. Com a mão fria, Mônica. Oh, meu Deus do céu, parece que é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Mas a gente não pode perder a oportunidade, né? Eu confesso que antes de você me chamar, eu pensei, um dia a Mônica vai me chamar. Eu não vou, porque eu não tenho o que falar. Porque eu sempre quero vir aqui com começo, meio e fim. Mas quando a gente está no meio do processo, que a gente não consegue entender muitas coisas e qual direção está indo, a gente acha que vai falar besteira. Mas, na verdade, o que eu posso transbordar aqui, que não é besteira nenhuma, são essas manhãs que a gente tem estudado, esses livros que têm feito a gente viver a palavra de Deus. E vou deixar um versículo aqui que começou esse processo. Sempre estou no processo, né? Mas nesse período do que eu vou estar mais ou menos falando aqui, em Filipenses, e depois a gente foi para Colossenses, e como Deus tem feito, sabe? Deus tem falado. E Filipenses 1:6 é um versículo que falou muito comigo, tenho falado e eu tenho me apegado muito a ele, que diz o seguinte: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. E isso nos traz muita esperança, confiança, né? Mas tem momentos que a gente vacila ainda. Vacila, como talvez Paulo vacilou, né? Como nós estávamos estudando hoje em Coríntios. Qual seria o espinho na carne de Paulo? Falta de fé? Aí eu até estava dando uma outra olhada, medo. Porque quando a gente passa, às vezes, por situações que a gente não consegue imaginar, ver o final, a gente sente muito medo, insegurança, e vem muitas dúvidas, né? Mas aí vem Colossenses 3:10 e fala: e se vestiram e se vestirem com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, Deus está sempre renovando a gente. Ele está trazendo as lutas, as situações, as condições favoráveis, desfavoráveis, para que a gente possa crescer em graça e conhecimento. E quando a gente estava, né, começando o livro de Colossenses, eu vi aqui alguns títulos no capítulo 1, falava é a excelência de Cristo. Aí depois um título no capítulo 2, permanecer em Cristo. E agora, no 3, as instruções para a vida santa. Mas quando eu li a excelência de Cristo, eu falei, Jesus, eu preciso te conhecer mais. O que eu te conheço é pouco. Mas como a Mônica falou, meu Deus, quanto mais a gente sabe, mais vai ser cobrado, dá até medo. Só que o Senhor, ele tem tanto cuidado em nos fazer crescer, que ele fala, vem para perto de mim que eu vou te ensinar, que eu vou te dar a paz, eu vou te dar a calmaria que você precisa, essa confiança, eu vou renovar suas forças, como aconteceu comigo semana passada, que na terça-feira eu estava muito angustiada, e eu falei, eu vou colocar um louvor, vou limpar a casa,
E ali eu fui orando, fui repreendendo, juntando todas as quartas estratégias aí, e profetizando, e declarando a palavra, e adorando a Deus, e falando. E eu vi que a paz veio de uma forma tão sobrenatural que eu falei: meu Deus, é isso, é nos teus pés que a gente derrama o nosso coração e que o Senhor nos faz levantar e seguir em frente. É assim. Aí veio a Cíntia na quarta-feira com a quarta estratégia, no Salmo 34. Eu até marquei aqui um versículo, 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente está no processo, é como se a gente estivesse numa tempestade e a gente fica com muito medo, né? A gente fica com muito medo porque parece que a gente vai desfalecer. Como esses dias a pastora Rosi falou, e às vezes tem pessoas que falam: ah, eu não vou aguentar, eu vou desistir. Não, eu não vou desistir, mas eu penso que talvez, será que eu vou aguentar? Será que eu estou apta para eu suportar? Como se, sabe, fosse passar pela peneira, eu não fosse, né, assim, conseguir ficar. Mas o Senhor, ele renova, ele fala: calma, Maír, calma, eu vou te dar forças conforme você vai precisando. Por isso que você tem que se alimentar todos os dias, né, para você ter o alimento físico e o alimento espiritual. E é isso que eu estou aqui seguindo. É, o penúltimo transbordo que eu vim foi falar sobre a demissão do meu marido. E eu sei que quando, há um ano e pouco atrás, eu vim falar das cirurgias, eu sabia que vinha um tempo. Não é que eu sabia. Como diz a pastora Rosi, o Senhor, quando a gente tem intimidade, ele vai nos revelando. Às vezes a gente não entende completamente, mas a gente consegue sentir os sinais que o Senhor vai dando para nós. Que vem um tempo aí em que você tem que estar né, na minha presença, porque é o tempo que você vai precisar de mim. Vai ser luta. Mas como a gente confia no Senhor, a gente sabe que vai ter vitória. E falando em vai ter vitória, nesse tempo do processo, como eu já comentei num dos transbordos, que tinha a minha mãe de fé, né? Que me ensinou no começo de casado, no começo de conversão, quando eu tinha problemas, briga com meu marido, eu ligava para ela, ela orava, intercedia comigo, né? Falava, me aconselhava. Ela faleceu faz um mês. E no velório dela, eu ia só para dar os cumprimentos ali e já ia embora. Mas aí depois eu fiquei até o final. Eu pude encontrar as irmãs do grupo de oração, que eu aceitei a Cristo, né, na época. E foi uma experiência tão boa, gente, que eu falei: eu sei que ela não pôde contemplar com os olhos físicos o marido convertido do jeito que ela queria, os filhos ali, mas eu pude ver também que no momento ali ela já tinha entregue tudo para Deus e estava assim, totalmente. Sabe quando você fala, esse mundo aqui não importa mais? Só que eu pude sentir uma força tão grande do amor de Deus ali, que o legado que ela deixou veio esse versículo aqui, porque o Senhor, que ele começou um bom trabalho, ele vai terminar. Não importa, a gente pode passar, mas o que a gente fez para ele, ele vai permanecer, ele vai deixar, ele vai cumprir, porque o que a gente fala, o que a gente faz são sementes para o futuro, né? Como Paulo orou por nós, como Jesus orou por nós, por isso que nós estamos aqui, né? Se não fossem as orações dos nossos irmãos na fé, né, do nosso pai Abraão, nós não estaríamos aqui. Então, eu vejo assim uma grandeza, um amor, um cuidado e uma certeza de que está tudo certo. Eu posso não estar aqui declarando: olha, isso está acontecendo e eu estou vendo o resultado. Como eu falei, o Senhor vem falando de várias maneiras e ele falou sobre, né, vem num curso de finanças que eu estava, né, assim, participando esses dias. Não porque, Maír, você quer dinheiro, não, eu quero quebrar esses paradigmas, né? Porque eu vi que era um curso baseado na palavra de Deus.
E foi onde eu aprendi muitos princípios bíblicos ali, muitas coisas interessantes. Até ela falava da quinta parte que está na Bíblia, e eu falei, eu quero ver para saber o que é isso. E aí eu aprendi muita coisa, e uma das coisas foi colocar em prática meus dons e talentos. E como Deus tem falado muito sobre princípios comigo ultimamente, eu, eu aprendi isso muito com a pastora Rosi, e ele tem falado muito que regras você pode quebrar, mas princípios não. Até ontem mesmo a minha filha quer começar a dirigir, ela já tirou carta, mas ela precisa trabalhar e ela precisa pegar o carro, né? Eu falei, ó, se você voltar lá no princípio, no básico que você aprendeu, você vai dirigir. Você vai devagar, você não vai dirigir como eu, como seu pai. Mas o princípio lá, nela assim, da aula, você tem que é ligar o carro, saber aonde você andar, né? Essa é a velocidade e como funciona. Então, quando a gente perde o rumo, a gente vai nos princípios. Aonde que está errado aqui? E aí, falando em princípios, que Deus tem falado muito comigo, o que eu fiz? Eu falei, eu vou começar a fazer algo para vender. A gente abre o Instagram, aparece lá, vamos fazer caseirinho, né? Ganhe R$ 5.000 por mês fazendo caseirinho. E aí eu falei, eu acho que é uma renda, vou tentar. Mas Deus me deu isso, essa inspiração de estar fazendo isso, porque eu moro num condomínio. Eu tenho projetos que nunca eu tinha pensado, mas esse lugar aqui que Deus nos deu é para que o nome dele seja glorificado. Seja um momento aqui onde as pessoas possam vir para, para se reunir, para falar de Deus. E eu sei que cada um que vem aqui sente essa presença de Deus. Então é para isso, é para essa finalidade. Porque antes de acontecer essa chácara, eu tinha pedido, Senhor, se não for para isso, tira do nosso coração esse sonho de chácara. E se o Senhor concretizou, ele vai fazer acontecer, mas é da maneira dele, no tempo dele, não da minha maneira. E a gente vai tendo muitos sonhos, muitos projetos, mas eu não conhecia muita gente aqui do condomínio, como eu falei. Como que eu ia convidar essas pessoas para virem aqui para um momento de devocional, que às vezes a gente tem projetos, mas o Senhor está preparando, né? A hora que eu tiver mais preparado, eu tenho certeza que o Senhor vai me cobrar e falar, vai lá, Maíra, hoje é dia. Aí vamos ver como vai acontecer. Mas por enquanto ainda estamos preparando, mas a hora que a gente menos espera, tudo acontece. E às vezes nessa preparação já está acontecendo e a gente não faz ideia, porque as coisas do Senhor são muito assim, né? Quando você olha para trás, você vê a mão dele em todos os, né, os seus acontecimentos. Às vezes, quando está acontecendo, você não consegue, né, imaginar, ver, mas depois você vai lá, não, foi o Senhor, foi Ele que me usou, foi Ele que me capacitou para aquilo outro. E aí eu comecei a fazer esses bolinhos, e aí comecei a conhecer as pessoas aqui no condomínio, e eu sei que nesse processo a gente tem visto assim um resultado, logicamente que não tão grande, mas como sempre o Senhor me lembra, o foco não é você ganhar dinheiro com isso, Amaia. Embora você esteja precisando, o foco é outro. E aí o Senhor vem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nada vai nos faltar, nem disposição, nem ânimo, nem instrução, nem inspiração de como fazer, né? Quando eu me senti abatida na terça-feira, eu vi que depois eu falei, sabe quando o Senhor fala assim, por que que você acha que você chegou até aqui, né? E normalmente eu eu sempre falo que nos meus processos sempre tem uma trilha sonora, né? Como eu coloquei esse louvor aí, que eu encontrei ele esses dias, ele é novo para mim, mas eu sempre, às vezes, gosto de encaminhar um louvor para alguém, e quando eu encaminho, às vezes, o louvor, eu falo, que a pessoa possa sentir isso, ter essa certeza. Só que quando eu mando é porque eu já estou com aquela fé que Deus faz. Mas esses dias eu liguei o rádio na terça-feira à tarde, a hora que eu ouvi um louvor, e, e eu falei, ai, Senhor, agora eu senti como as pessoas ficam quando eu mando o louvor e elas estão fracas, às vezes, né?
É algo assim que vem como uma dose cavalar, mas você está tão fraca que você não consegue receber com fé, você recebe como que é uma ajuda para levantar. Mas se você se revoltar, você cai mais ainda. Mas aí você percebe que é um presta atenção, tipo aquele louvor. Para de reclamar, para de chorar, ou, sabe, você percebe que o louvor ele vem mesmo ali para te confrontar às vezes. Como se a gente falasse assim, quando você está bem, né, como a Zita fala, né, você falar de Deus quando você está bem é fácil. Aí quando está difícil, é que é, né? Quando outras lutas eu tive na vida em outras áreas, eu lembro, eu falava, Senhor, eu acho que não vai dar muito certo, porque como que eu vou falar, né, do Senhor se eu estiver enferma, se eu falar que o Senhor cura, se eu estou enferma? Se eu falar que o Senhor restaura casamento, se eu estiver divorciada, né? Se eu falar que o Senhor é um Deus que, né, se um Deus provedor, se eu estou passando por necessidade. Mas como vocês sempre falam, não tem como você conhecer a Deus se você não estiver passando por isso. Eu sei que tudo isso eu tenho experimentado tudo junto, gente. Tá uma confusão que eu vou para lá, venho para cá, mas eu creio que Deus está falando com vocês de alguma forma, que vocês devem estar reconhecendo Deus no processo de vocês, porque é assim que Ele faz comigo. Eu gostaria de vir aqui já falar, foi assim que aconteceu, mas eu estou vivendo esse processo. E é tão interessante que o Senhor ele cuida tanto da parte emocional, física e espiritual, e que esses dias eu estava esperando que tivesse um feedback, né, dos meus produtos vendidos, né? E às vezes eu faço tudo que eu faço, eu provo, aí até minhas taxas estão um pouquinho alteradas. Eu falei, mas eu tenho que provar, porque a gente faz e qual é a minha ideia? O que eu ponho na minha mesa, eu levo para a mesa de vocês, né? E, e isso eu sei que eu falo em alimento e espiritual. Então é algo assim que Deus tem me mostrado. E aí eu sei que eu fiz um doce, não consegui tirar a casca do figo, e eu fiquei meio frustrada com aquilo. Aí eu mandei para minha médica, porque ela tinha pedido. Aí ela não me deu o feedback, e eu falei, ele tá bom, mas tá estranho. Ai, meu Deus, eu acho que ela vai falar, meu Deus, por que que a Maíra inventou de fazer isso? Olha a insegurança, né? Então, às vezes, eu tenho essa insegurança. Por que que a Maíra inventou de falar lá no transbordo? Eu sei que a hora que eu sair daqui, eu posso pensar tudo isso. Quanta besteira que você falou, Maíra, quanta coisa, nada a ver. Mas eu falo, Espírito Santo, que vai lá e traduza para cada uma, porque eu sei que é assim que acontece. E aí eu sei que eu estava, né, meio insegura, até com um bolinho que eu tinha feito de fubá e achei que estava seco, eu tinha feito para um vizinho aqui no condomínio. Eu falei, meu Deus, ele gostou tanto, mas eu achei que não ficou daquele jeito que ele fez o comentário. E na hora que eu menos esperei, as pessoas vieram e falaram, Maíra, olha, eu quero, meu Deus, estava maravilhoso. Aí eu falo, Senhor, como que eu posso ser tão insegura? Como que eu posso, sabe, ser tão, né, dessa maneira? Mas eu sei que o Senhor, ele me ama, ele vai me usar dessa forma, ele vai fazer, né? Até hoje eu estava falando do espinho na carne. Pode ser esse o espinho na carne? Nessa necessidade de querer ser amada, de querer sempre. Mas lógico, a gente necessita desse amor de Deus. E esse amor de Deus é o que supriu sempre a minha vida. E é o que supre, porque é o que eu falo, né? Como diz esse louvor, né? Que quando temos Cristo, o medo se transforma em paz inexplicável. E se eu tenho Ele, a sua graça me basta. E é isso. Eu sei que todo esse processo, até esses feedbacks que vieram depois, eu falo, é o cuidado de Deus tratando algo que eu não sei. Eu sei que lá na frente, quando as pessoas sobem no púlpito, né, pastora Mônica, né, você quer um feedback. Senhor, e aí? Eu atingi, né, o teu propósito, né? Assim, o Senhor conseguiu usar minha vida com excelência, né? Como a Cíntia fez a oração esses dias,
né, que o Senhor seja bendito na minha vida. É isso que eu quero, sabe? Que o Senhor ele seja glorificado através da minha vida. E como a Cíntia também falou, quando a gente se depara com algumas más atitudes que a gente se entristece e às vezes fala, eu acho que eu não sei o que acontece comigo. Não, você está se incomodando com isso que está errado. Eu estou trabalhando em você. Então, o Senhor, Ele está nos fazendo pessoas melhores. E eu estou nesse processo e eu estou vendo que Deus está trabalhando em mim, no meu marido, nas minhas filhas. Deus está nos unindo, minha filha com o Instagram, fazendo, movendo, né, na visão dela. Ela exige umas coisas de mim que eu não sou muito, né, assim, apta a isso, a fotografar tudo que eu faço. Nem no salão eu era assim, mas está todo mundo envolvido. E eu sei que Deus tem um propósito até nessa união para algo mais futuro. Mas não importa. Eu acho que Deus está aqui, trabalhando de uma forma pequena, grande, em uns e outros, mas Ele é na nossa família, Ele é na minha casa, é Ele que reina aqui, é isso que eu quero declarar. Eu quero agradecer, assim, todas essas manhãs, esses estudos que têm me fortalecido, têm me dado instrução, como eu sempre falo, e, e é isso. Eu vou parar por aqui, porque eu sei que depois, se eu entro numa outra conversa, o negócio se estende e eu me perco. Mas louvo a Deus pela vida de vocês que têm me ensinado e têm me dado essa oportunidade, pastora Mônica, de estar aqui falando. Eu sei que eu venci muitas barreiras. Obrigada, viu? Que Deus abençoe. Ai, garota. Mas você sempre me faz chorar. Às vezes eu fico me controlando, mas você sempre me faz chorar. A simplicidade como Deus usa a sua vida me comove. Comece com aquilo que você tem nas mãos, né? E às vezes a gente acha que é tão pouco, mas o Senhor já falou para a gente começar. E eu sei que a perseverança é uma das armas poderosas para você usar todas as outras. Então, persevere, o Senhor já te deu esse dom que é lindo, né? Eu já tive o prazer não só de conhecer a Maí na telinha, mas já tive o prazer de entrar nessa chácara linda que o Senhor a concedeu, de estar com ela, sentada à mesa, almoçando, e a simplicidade dessa mulher realmente me constrange. Então, o Senhor te usa sim, Maí, dessa forma. Lembra quando eu falo para você, ele te usa de trás para frente? Sabe? Ele te usa no teu embaraço, como você fala, como você desenha, como você faz os seus bolos. Ele te usa dessa forma. Porque o nosso Deus, ele é simples, né? Ele é tão simples, a gente que não consegue enxergar isso. Mas a simplicidade do Senhor a gente consegue ver em você. Isso me constrange, sabe, Maí? Porque eu quero ter essa simplicidade. Eu quero fazer meus bolos, eu quero ficar insegura, porque desde o momento que a gente sabe tudo, acho que a gente já tem que estar no céu, né? Então eu quero sim ter essa insegurança, eu quero dizer, Senhor, eu só consigo se o Senhor colocar as mãos aqui, se o Senhor abençoar, se o Senhor disser para a gente ir, né? Essa insegurança de falar, e agora eu vou falar besteira, e agora que eu volto, eu fico assim também, né? E eu acredito que isso é o Senhor que faz a gente ficar, né? Ser autossuficiente não tem como diante do nosso Pai. A gente precisa depender dele e entender que a gente depende dele todo o tempo. É fazendo bolo, é fritando um ovo, é ouvindo louvor, é todo o tempo ele que nos sustenta. Que o Senhor continue te abençoando. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, né? Eu sei que os bolinhos, que essas estratégias que o Senhor te deu, né? Como você fala, não é só para ganhar dinheiro, é para ganhar vidas, né? É um condomínio enorme. E através de um bolinho você fala de Jesus, através de um docinho você chama para perto, através de um bolinho de pote você senta e conversa, e o Senhor vai sendo falado no meio do seu condomínio. É assim que ele faz. Ele usa a gente com aquilo que ele já nos deu na mão, para começar. Então, se ele te deu esse dom maravilhoso, essa simplicidade de sentar, tomar um café e partir um bolinho, mesmo você achando que não está bom, fale de Jesus, porque é Ele mesmo que se apresenta. Olha, Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir aqui a Tanuri para estar orando pela sua vida nessa manhã.
Cíntia, consegue abrir o microfone e vem para cá? Ora pela vida de Amaíde, você consiga ouvir Tanuri? Amém. Amém. Glória a Deus. Pai, como é bom ouvir as tuas maravilhas assim em nós, o Senhor operando em nós o teu querer, o Senhor nos ensinando a te conhecer, a te reconhecer nas coisas mais simples do nosso dia a dia, na nossa rotina, nos dons e talentos que o Senhor escondeu, guardou, tão bem guardadinho dentro de nós. Pai, eu quero te louvar, te bendizer, porque a maneira como o Senhor tem conduzido a vida de Amaí, o lugar onde o Senhor a colocou, a plantou nesse tempo, junto com a família dela ali, para prosperar a boa obra que o Senhor tem feito neles. Pai, eu quero te louvar, porque nesse lugar aqui o Senhor tem nos atraído, como a Mônica falou, na nossa simplicidade, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos moldado aqui a cada dia. O Senhor tem feito compreender as grandezas do Senhor nas coisas mais simples da vida. Eu quero te agradecer pelos teus feitos aí na Amaí, onde o seu nome tem sido glorificado, onde o Senhor tem sido bendito nela, na casa dela, no lugar onde ela vive, Pai. Em meio a essa natureza, a toda essa riqueza que o Senhor colocou aí, para que também outros possam futuramente desfrutar da presença do Senhor nesse lugar. Completa a boa obra do Senhor. Essa foi a oração da Amai. Completa a boa obra que o Senhor começou nela e nessa família, Pai. Eu sei que esses sonhos, esses projetos têm vindo do coração do Pai. Isso nos alegra tanto. Isso veio do seu coração, Pai. É o Senhor quem vai conduzir todas as coisas, Pai. Quando ela contou do sonho aqui desse espaço, virá também um lugar de encontro com o Senhor, de bons bate-papos, uma roda de conversa, onde possa fluir naturalmente a tua presença ali, para que outros se acheguem ao Senhor. Pai, isso é coisa do Senhor. E eu sei que agora ela conhecendo essas pessoas no condomínio, se aproximando, quebrando essa barreira do não conhecer mesmo o outro, isso vai atrair para que esse momento chegue e essas pessoas venham, Pai, para esse momento de encontro com o Senhor. Muito obrigada, porque enquanto isso, o Senhor está cuidando de outras áreas da vida deles, Pai. O Senhor está abençoando as finanças, os relacionamentos familiares, o crescimento pessoal, de descobrir-se nos dons do Senhor, de não ter medo, de romper, de destravar. Tudo isso o Senhor está fazendo simultaneamente. E nós contemplamos a tua obra e nos alegramos. Nós nos alegramos, Paizinho, com tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai. Obrigada por essa sala, esse lugar de transbordar, de poder contarmos os nossos processos livremente, de bendizermos juntos. Isso é bondade do Senhor. Nós te chamamos, Jesus. Obrigada por essa manhã. Continua a tua boa obra em Amaí, na família dela e em cada um de nós. Esse é o nosso clamor nessa manhã. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, todas as terças-feiras nós temos o transbordo sem fim aqui. Você pode estar contando a sua história aqui para a gente também, o seu processo, o seu milagre, o seu deserto. Deixa Deus te usar da forma que Ele quer usar, cada um do seu jeitinho, no seu quadrado. Ninguém é igual a ninguém e a gente quer te ouvir também. Então, esse é o transbordo de Amaí. Daqui a pouco vai estar gravado e você pode compartilhar também com seu irmão. Um beijo no seu coração. Obrigada, Maísa Sauí. A gente vai se falando. Obrigada, Lila. E daqui a pouco está subindo o transbordo.